Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Tô em um ambiente diferente, tô em território hostil, como diz o Arnaldo Tironi, lá do canal com o Arnaldo Ribeiro. Um abraço para eles, porque eu tô de folga. Mas São Paulo não para. O São Paulo não dá paz para o seu torcedor e principalmente para os seus setoristas, né? Rapaziada, vamos lá. Informações quentes que aconteceram aí ao longo desta quarta-feira, 22 de outubro. Estou gravando esse vídeo de noite, tá aí jogando aquele time da Gávea contra o glorioso Racing. A jaqueta não é à toa, estou declarando publicamente a minha torcida aqui, né? Vamos, Racing, para cima. Ninguém pode passar o São Paulo em número de títulos da Libertadores, né? Então, toda a nossa torcida contra os brasileiros aí nesse mata-mata de competição sul-americana que o São Paulo pretende voltar a disputar no ano que vem, né? São Paulo precisa jogar a Libertadores da América no ano que vem por problemas financeiros e para isso já precisa começar a planejar o que vai ser da sua vida no ano que vem, o último ano de Júlio Casares da cadeira de presidente, se nada mudar, né? Se não tivermos mudanças até lá, né? Então vamos lá, né? É óbvio, as informações estão a mil, muita coisa aí sendo divulgada, muita coisa apurada por a gente, mesmo de folga, mesmo com os problemas técnicos, mesmo sem celular, ainda não consertei o bichinho, né? Mas felizmente a tecnologia hoje nos permite trabalhar de qualquer maneira que seja. E assim foi feito, e assim conseguimos boas informações que eu vou falar para você nesse vídeo, né? Um segundo dia de Márcio Carlo Magno lá trabalhando, despachando do CT da Barra Funda. Ele que voltou a pedir, não me chama de chefão do futebol. Né? Nos últimos vídeos aqui desse canal eu tenho usado esse termo, novo chefão do futebol. Né? Ele pediu de novo, a gente vai respeitar. Não vamos mais chamá-lo de chefão do futebol, tá bom? Para atender aí o Márcio, que de fato todo mundo só tem elogios para ele, todo mundo fala que é uma excelente pessoa, que é um cara que trabalha sério. Tomara, boa sorte para ele aí no comando aí. Opa, comando não, trabalhando agora lá na Barra Funda, no futebol profissional do Tricolor. E vamos lá, vamos começar. Mas primeiro, sem tomar muito tempo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Para você já compartilhar esse vídeo com toda a sua internética São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido aqui nessa plataforma tão concorrida. É de graça, você não gasta nada, só a cuts do seu dedo, né? Então você já deixa o like aí para nós, para dar aquela fortalecida, compartilha o vídeo. Se for inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Se não for, se inscreve agora aí, cara. Aqui tem vídeo novo todo dia. Estamos cumprindo a promessa. Você que fica aqui no Avante Meu Tricolor sai muito, mas muito bem informado acerca das coisas do São Paulo Futebol Clube. E olha que o São Paulo Futebol Clube não para, é frenético, né? Se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o projeto de jornalismo independente aqui do Avante Meu Tricolor. Você sabe, jornalismo independente é difícil, a gente não tem respeito, a gente não tem respaldo nem do São Paulo, nem dos próprios colegas que cobrem o São Paulo, que tratam a gente como algo menor, né? Então, a gente precisa do seu apoio. Enquanto os patrocínios não chegam, que eu poderia estar aqui vestindo uma belíssima camiseta da Insider, aí, Insider, fica a dica aí, né? Ou, quem sabe, anunciando uma fezinha aí numa bet, como os patrocínios ainda não chegaram, precisamos de toda a ajuda possível. O jornalismo independente é guerra, é guerrilha, é loucura. Então, vire membro do canal, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers como recompensa. E também você pode deixar aqui no botão Amei a sua contribuição por aqui. Tá o QR Code na tela aí, né? Deixa eu vir mais para cá, inclusive, para ele ficar melhor, assim, tá bom, né? Para você também colaborar financeiramente aí com o jornalismo independente, você sabe, né? Se você quiser e se você puder, pense com carinho nessa possibilidade. Ajude a gente nesse final de ano aí. Estamos com esses problemas técnicos aí, falta de câmera, falta de celular, então toda ajuda é muito
bem-vinda aí de você. Não é que deu certo, rapaziada, lá, a dica que o cara deu para gravar os vídeos pelos serviços de streaming, né? De fazer live, né? Realmente a qualidade fica melhor, né? A resolução fica melhor. Agora já estamos ali num PlayStation 2, vai. Não estamos ainda PlayStation 4, PlayStation 5, mas já chegamos ali na era do PlayStation 2, do Dreamcast, do GameCube. Alô, galera gamer, um abraço, tamo junto. Ai, 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 5 minutos de demora para trazer para vocês as novidades do São Paulo nesta quarta-feira, que é, né, segundo dia de treinamento desde a representação da equipe, segundo dia de Márcio Carlos Magno na função de... Continua como superintendente geral, né, superintendente financeiro do clube, superintendente de projetos, de planejamento, mas agora trabalhando mais de forma mais assertiva, de forma mais contundente no futebol profissional do clube do Morumbi. Está despachando lá do CT da Barra Funda, inclusive. E, pelo menos, a primeira promessa que o Márcio Carlos Magno fez aos jogadores no contato que ele teve, na reunião que ele teve com alguns líderes de elenco, né, ali na terça-feira, ele cumpriu nessa quarta. São Paulo hoje quitou parte dos atrasos de direito de imagem que tinha com os seus jogadores. Você sabe, essa notícia explodiu aí ao longo do final de semana, mais precisamente no domingo, principalmente depois da derrota para o Mirassol, trazida por jornalistas amigos aqui, colegas aqui da casa, né? Paulo Pontes, o Ramone, né? Acho que eu pronunciei o nome dele errado, me desculpa, irmão, perdão. Aqui está sem roteiro, estamos no improviso, perdão. Mas lá da São Paulo Digital. E eles trouxeram, né, essa informação aí, pautado nos números que o São Paulo divulgou, de que havia pendências com o elenco, com os jogadores do São Paulo, referentes ao direito de imagem. Na segunda-feira, esse assunto foi amplamente apurado por nós aqui do Avante Meu Tricolor. Tem um vídeo aqui no canal gigantesco sobre esse tema. Né? E de fato, São Paulo confirmou que havia até 2 meses de atraso. Lembrando sempre que, tá, isso eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Não estou defendendo e tampouco estou acusando, mas a justificativa do São Paulo, e isso já tinha sido informado por nós do Avante Meu Tricolor lá em dezembro de 2024, o São Paulo mudou a maneira com o qual ele paga os seus jogadores no que diz respeito a direito de imagem. Né? Agora, os jogadores recebem por meio de nota fiscal. PJ, você que tem MEI, aí, ó, galera do MEI, um abraço. Nós também, nós somos empreendedores, trabalhamos com nota fiscal, esse tipo de coisa. Vai lá no sitezinho da prefeitura, emite a notinha. Então, os jogadores do São Paulo fazem esse procedimento para receber o seu direito de imagem. Então, o São Paulo afirma, né? Não podemos usar isso, né? Mesmo que não de maneira oficial, de maneira em on, mas as pessoas lá dentro passam, confirmam para a gente, de que o São Paulo trabalha já com esse atraso de um mês, porque todo mundo aí que trabalha PJ sabe, né? Você trabalha, por exemplo, agora em outubro, e você vai emitir essa nota para receber em novembro. Então sempre vai ter um mês de atraso. O que São Paulo justifica, pelo menos justificou, para mim, estou falando para mim, não sei o que falou para os outros, é que alguns jogadores tiveram problemas com a abertura de empresas, com a emissão de notas, né? E aí, por conta disso, houve um desequilíbrio e houve essa variação de alguns jogadores estarem com 3 meses de direito de imagem atrasados, outros 2. Né? A informação que o pessoal, né, lá trouxe em primeira mão, lá do Tricolor na Web, do Paulo Pontes, ou o próprio Raomi, eu juro que eu estou tentando acertar, irmão. Não fica bravo comigo, desculpa. Tá lá do São Paulo Digital, para ficar mais fácil. É que, por exemplo, o volante Alisson, né? Estava desde junho sem receber os seus direitos de imagem. Essa informação foi confirmada por alguns jornalistas, né? O próprio André Hernan, da ESPN, próprio Jorge Nicola. Para mim, não houve essa confirmação. Como eu disse, falei com um jogador do elenco do São Paulo que me confirmou 2 meses de atraso, né? E disse que outros colegas ali do plantel também passavam por essa situação, alguns 3. Então, eu não consegui, mas a gente respeita aqui a apuração de todo mundo, dando os devidos créditos, por mais que muita gente não dê crédito para a gente em absolutamente nada. E fazer o quê? Como eu disse de manhã, coisa de caráter. Então,
segundo dia aí, primeira ação, primeira medida do Márcio Carlos Magno foi aplaudida pelos jogadores, né? Não custa lembrar que o João Paulo Capelanes, lá da Rádio Bandeirantes, trouxe uma informação um pouco pitoresca de que depois da coletiva do Casares, quando o presidente anunciou que o São Paulo teve superávit, que o São Paulo está se reequilibrando financeiramente e houve a divulgação, né, dos números lá através do site oficial, esse novo momento de transparência, entre aspas, né, transparência, entre aspas, do tricolor, o presidente foi ridicularizado pelos jogadores do São Paulo, né? Houve ali piadas internas, porque justamente eles estavam com o dia de imagem atrasado. Continua o dia de imagem atrasado, porque, como eu disse, né, parece, ao que tudo indica, o São Paulo deixou apenas um mês de pendência, mas aí entra nessa seara de que o São Paulo trabalha obrigatoriamente com esse um mês de carência aí. Todo mundo que é PJ aí sabe como é que funciona, sabe como a banda toca. Não sei, é uma questão moral, de debate moral, se é correto ou não é. Enfim, reflexos da sociedade atual que a gente vive, da economia, de como a economia é gerida atualmente, né? Confesso que para você que é freela, faz os freelas aí, né, e tal, deve ser algo muito mais aceitável do que para um boleiro que está acostumado, né, a receber ali na mão, ou não está acostumado com esse mecanismo, com esse método de trabalhar por notinha fiscal. Mas é assim, tá? Vamos lá. Segundo assunto, né? Casares, que agora está no CT todo dia, aliás, é normal, né? Eu vi muita gente dando como se fosse uma grande novidade. É muito normal e muito usual o Casares despachar da Barra Funda. Né? Ele estava no Morumbi já há alguns meses, de maneira mais frequente do que no CT, em razão da crise política pelo qual passa o São Paulo e dos trabalhos dele de tentar aprovar o projeto lá do Fundo de Investimento e Participações de Cotia, ao que não foi para frente. Né? Toda essa briga política, esse caos político nos bastidores do São Paulo sobre quem vai ser o indicado da sucessão, sobre a aprovação do FIP, sobre a perda de apoio. Tudo isso fez o Casares voltar um pouco as atenções para o clube, tirar um pouco o foco dele, né, presidente do futebol, né, o que acabou se tornando uma bola de neve, convenhamos. Né? O São Paulo começou a perder adoidado, o São Paulo viu a vaga, a sua boa posição no Campeonato Brasileiro ser ameaçada, o São Paulo acabou eliminado de 2 mata-matas, e aí a política realmente roubou o espaço que tem que ser do futebol, porque o São Paulo Futebol Clube, a prioridade é o futebol é o carro-chefe. Não importa para os mais de 12 milhões de São Paulinos espalhados no Brasil se a piscina do Morumbi está limpa ou não está. Né? O clube social é só um detalhe. Né? Mas tem toda essa bagagem política por trás das bochas, por trás das saunas e afins. Né? Claro, virou essa bola de neve, aí todo mundo sabe, não vou ficar aqui me repetindo, já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre a situação, sobre o Carlos Magno, que é o nome favorito para sucedê-lo na presidência, pelo menos é o nome que o Casares quer indicar, né? Não é favorito para a eleição, mas é o favorito para ser indicado pelo Casares, e eu bati essa tecla, né? Eu comentei essa seara ali no vídeo da manhã falando, né, da situação do Carlos Belmonte, como que vai ficar o Belmonte, né? Porque o Belmonte era o diretor de futebol com plenos poderes ali no cotidiano da Barra Funda. De repente o Casares vem, traz um cara da sua base, né? Não que o Belmonte não seja, mas o Belmonte não é do mesmo grupo político do Casares, né? São de grupos políticos diferentes que já não estão falando a mesma língua. Né? Aliás, o André Hernan publicou uma matéria na ESPN que basicamente reitera tudo aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, o que me leva, né, me causou estranheza aquela informação disso aqui, publicada pelo Valentim Furlan, que é amigo da casa aqui, já participou de live nossa, tá lá no UOL, falando que não tem nada, que não tem crise, que não tem briga, só ele tem essa informação, porque todo mundo que cobre São Paulo vê que o cenário é diferente, vê que a coisa degringolou ali, quando o José Eduardo divulgou aquele áudio, vazou aquele áudio, uma mensagem, né? Falei errado. Aquela mensagem do Zé Eduardo ofendendo o Belmonte, chamando ele pelo apelido pejorativo que todo mundo usa, né? Escancarando a crise
escancarando que o presidente e o diretor de futebol não falam a mesma língua, que há, sim, um racha entre Morumbi e Barra Funda. E eu, no vídeo da manhã, comentei essa situação, né? Falei, o Belmonte vai aceitar? O Casares vai deixar? Tá meio estranho, né? Parece, não é pretensão minha dizer que foi por conta do meu vídeo, muito longe disso. O número de visualizações está aí, duvido que uma delas seja de alguém dentro de São Paulo, mas o fato é que parece ser um assunto em pauta lá, porque o Casares chamou os dois para trocar uma ideia, é a informação que a gente está trazendo aqui para vocês. Chamou o Belmonte, chamou o Carlo Magno e falou: a gente precisa definir as coisas aqui, cara, tá? Belmonte, eu não quero perder você, claro, né? Se ele racha de vez com o Belmonte agora, ele cria um potencial candidato para a sucessão dele, e um candidato que já tem uma certa, entre aspas, tá, aceitação aí da oposição, né? O cachorro latindo, sempre late quando eu gravo o vídeo, é impressionante, ele que estava dormindo, mas agora resolveu acordar, né? É um candidato que teria uma aceitação aí da oposição, com quem ele já vem trocando uma ideia, cujo grupo político está rachado e que tem uma aspiração política e tem uma aspiração de ser presidente e que conta com ampla aceitação lá dentro do clube, né? Um cara muito bem visto, tal. Então ele praticamente criaria o cara que vai concorrer com ele e que conhece a gestão a fundo, né? Poderia usar isso até como arma aí numa eventual disputa política com o Carlos Magno, né? Então, e o Belmonte, sinceramente, aí, como eu disse, eu não vou fazer juízo de valor, cada um tem a sua vida, cada um toma as decisões que quiser, mas me soa surpreendente o Belmonte aceitar isso, né? Com quem a gente fala, com quem a gente conversa, né? A informação que chega de que os dois têm mútua admiração, têm mútuo respeito, né? Apesar de discordarem de questões como lá no começo do ano, no final do ano passado, para ser mais exato, né, em relação ao fundo ali, né, o FDIC, e o quanto o futebol poderia gastar ou poderia deixar de gastar. Parece que esses números foram fechados pelo Carlos Magno e o Belmonte não concordou nem um pouco, né, porque queria, óbvio, queria uma grana maior para gastar mais, para contratar melhores jogadores, contratar mais jogadores. Isso não aconteceu. Por mais que teve esse momento de rusga, os dois se respeitam, os dois, vamos dizer assim, têm uma relação cordial, uma relação de ampla cumplicidade mesmo, né? Esse pode ser um termo utilizado, talvez. Enfim, nessa conversa do Casares com os dois, ficou-se decidido que a divisão de tarefas, né? O Belmonte vai ser o cara responsável pelo campo, pela bola. Né? Então é o Belmonte que vai ter contato mais próximo, continuar tendo, né, na verdade, contato mais próximo com a comissão técnica, com o Rui Costa, o executivo de futebol, com o Muricy Ramalho, coordenador técnico, né? Ele que vai tratar de negociações para a contratação de jogadores, para a venda ou saída forçada, leia-se dispensa, de jogadores, né? Promoção de garotos da base e afins. Então, teoricamente, o Belmonte continua exercendo as funções que ele já exerce habitualmente. A diferença é que agora vai ter lá o Carlo Magno, né, que vai controlar as contas, né, e de maneira próxima, ali trabalhando imediatamente do lado ali do Belmonte, do Rui Costa, do Crespo, para falar, olha, não tem dinheiro, não pode gastar, quanto que jogador que você quer? Esse fulano aqui, isso aqui custa muito alto, não dá para trazer. Olha, essa proposta aí é boa para o clube financeiramente por conta disso, 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 disso. Então ficou essa divisão de tarefas. Vai dar certo? Acabei de postar no X uma avaliação breve lá, né? Até pelo limite de caracteres. Não sei se vai dar certo. Para mim é algo para inglês ver. Tá? Tô sendo bem sincero aqui com vocês, desculpem a tremedeira, que eu tô com o notebook no colo aqui. Inclusive tá doendo a perna já. Sinal de que tá na hora de encerrar o vídeo. Mas assim, né, eu não sei se vai dar certo, mas foi o que definiram lá. A divisão de tarefas vai ser essa, né? Por enquanto, né? O clima é cordial. De fato, aí eu sou obrigado a concordar com o Valentim Furlan. Ao que tudo indica, o Belmonte não transpareceu qualquer tipo de desgosto por essa medida do Casares, né? Ou se disse isso, isso não foi vazado,
para nós, os jornalistas, né, com todo mundo que a gente conversa, a gente do grupo político do Belmonte, com o próprio Belmonte, aliás, diga-se de passagem, ele não toca no assunto, ele prefere fazer a poliana, fazer a egípcia, né, manter ali a política da boa vizinhança. Eu repito, não entendi essa postura, mas respeito. A decisão é dele, a vida é dele, ele que sabe o que é melhor para ele, tá certo? Então ficou essa divisão aí de tarefas. Vamos ver, né? Um cuida da bola, o outro cuida da grana, né? A princípio vai ficar assim, né? O Casares já aproveitando esse momento de entusiasmo do Márcio Carlos Magno, que chegou chegando, né? Que o cara já chegou lá no CT da Barra Funda dando ordem para funcionário, né? Melhorando algumas coisas, palpitando, trabalhando, conheceu toda a instalação inteira. Olha, isso aqui pode mudar, isso aqui pode mexer, isso aqui precisa limpar, né? Aproveitando esse entusiasmo, porque é normal, né? É o dirigente que chega no brinquedo mais caro do clube, né? O brinquedo mais fundamental do clube, pegou para ele ali. Mas assim, as reuniões para planejamento da temporada 2026 começam já na próxima semana, tá? Tudo bem, o São Paulo ainda não sabe se vai ou não jogar a Copa Libertadores, isso, claro, né? Vai prejudicar um pouco, né? O computador fazendo barulho aqui, desculpa. Mas, de qualquer maneira, o Casares já quer antecipar um pouco antes, porque também é uma demanda aí das redes sociais, é uma demanda de conselheiros, de sócios influentes, de pessoas que o Casares escuta para não prejudicar ainda mais a sua imagem. Como eu disse, como a gente já falou lá no domingo, ele precisa de uma resposta. Ele precisa dar uma resposta para a torcida, ele precisa dar uma resposta para os sócios, para conselheiros, para as torcidas organizadas, e tem que mostrar que está trabalhando. Então, de qualquer maneira, São Paulo já começa aí, na semana que vem, essas reuniões de planejamento com a presença do Crespo, né, como a gente já antecipou aqui também nos vídeos da manhã, aí, nos vídeos de outros dias, o Crespo não corre risco de demissão. São Paulo já disse ao treinador que conta com ele para esse processo de reformulação e, como a gente disse no vídeo da manhã, a reformulação vai ser bem grande. E aí, como é outro ponto de discórdia entre Carlos Magno e Belmonte, porque o Carlos Magno defende que os velhos do elenco têm que ralar, não quer contar com o Lucas, não quer contar com o Oscar, não quer contar com o Luciano. Segundo ele, o São Paulo precisa baixar a folha e rejuvenescer o seu plantel para o ano que vem. Isso é uma informação apurada, não é achismo, tá? E vamos ver o que vai sair dessa reunião de planejamento, vamos ver o que o Crespo acha dessa ideia, né? Como eu disse, nós estamos no final de outubro, o São Paulo tem coisa para disputar ainda, né? É perigoso até você já definir saídas antes da hora, mas também, sendo bem justo aqui, é só uma opinião do cara que até segunda-feira era torcedor, né? Era um mero torcedor, não tinha acesso ao plantel, não tinha acesso ao elenco, não participava do dia a dia do futebol. Agora ele é dirigente, certamente ele não vai revelar, né? Não vai mais falar essa sua opinião em voz alta, digamos assim. Né? Então vamos acompanhar aí, né? Reuniões começam na semana que vem, né? Divisão de tarefas. Se vai dar certo, reitero, não sei. Vamos ver o que acontece, tá bom? Beijo do gordo, vídeo rápido aqui nessa noite, porque talvez não tenha vídeo amanhã cedo, porque eu tenho que folgar também, né? Peguei 2 dias de folga, preciso aproveitar. Amanhã eu realmente vou dar uma desligada de São Paulo, então vocês estão aí sob os cuidados de Márcio Monteiro, que é o cara responsável pelo Avante Meu Tricolor nesses 2 dias. Tchau, deixa o like, se inscreve e faz pix aí para nós que nós estamos precisando. Tchau!